Vozes da Terceira Terra, episódio 147, RPG de videogame. Está começando o Voz da Terceira Terra e hoje nós vamos falar sobre videogames e RPG. Um tema inédito, assim, nunca nenhum podcast falou sobre isso. E para isso eu tô com a galera do God Mode que, diz a lenda, joga RPG. E aí, Paulo, beleza? Beleza. E aí, Rafael? E aí, tranquilo? Então, vocês já provaram, a galera do God Mode já provou que consegue falar de RPG porque vocês gravaram aquele episódio do DM's Dirty Talk. Mas vamos ver quanto vocês sabem sobre RPG. Tá faltando o Pito aqui, né? Vamos ver se ele aparece. Dizem que ele tá no banheiro fazendo coisas indizíveis e inomináveis. Pois é. Jogando 3DS, né? Jogando 3DS, provavelmente. Ele faz no banheiro. Ô, e aí, o que vocês estão jogando ultimamente? O Rafael foi dar uma pausada no... Tava jogando Alan Wake antes da gente começar a gravar, né? Ah, é. Eu tô jogando... São 100 jogos por um ano, cara. Esse é foda. Eu tô no Halo Anniversary, né? Qual que é o Halo Anniversary? É o remake do primeiro? É o primeiro Halo Remake, né? Ó, eu joguei a versão de PC de 15 anos atrás. E como é que tá? Melhoraram assim, tipo, acrescentaram coisa ou só deram uma garibada? Não, eles fizeram de sacanagem, assim, porque você aperta Select e você volta pro gráfico antigo só pra ver como é que era feio. Mas não, Aí eu fico toda hora comparando as coisas assim, é maneiro. Mas fizeram, tipo assim, regravaram faixa de áudio, trilha sonora nova, fase Acho que a nova. trilha sonora não é nova, não é mesmo. Eles basicamente... Eles regravaram, sim. Eles regravaram, mas a mesma trilha, mas regravada. Uhum. De resto é o mesmo jogo com uma bela repaginada por cima, um extreme makeover, né, cara? Porque eu tenho a trilha sonora, eu comprei a trilha sonora do Halo na iTunes Store, e assim, é a trilha que eu lembro, mas tipo de orquestra, um negócio foda, assim. Eu fiquei me perguntando se eles tinham refeito só pra lançar o CD, ou se é por causa do jogo novo. Ah, por causa do jogo novo. Eles lançaram um disco só pra isso, né, tipo... Bom, só com o Aniversário. Tem não, mas o meu não é Halo ligação Anniversary, com o não, é tipo Halo OST, sabe? Original Soundtrack. Eu não sei se quando eu comprei já tinha saído o Anniversary. Ele saiu só pra videogame ou saiu pra computador também, o Anniversary Edition? Não, só Xbox. Ó. Só pra Xbox. Uhum. Bom, então vamos falar sobre isso então. O Halo, não sei muito se dá pra gente falar não, mas acho que talvez a gente possa usar o Alan Wake ou vários outros jogos. A ideia é o seguinte... Cara, o Halo é o seguinte, se você gosta de Space Opera e quer adaptar a história do Halo, vai em frente, cara, porque tem coisa pra é só catar uma wiki da vida aí e divirta-se. O que não falta é buraco na história daquela guerra lá pra colocar também, tem essa. Tem muito... Mas vamos começar então com um tema separado em dois tópicos. O primeiro, eu quero discutir uma coisa que eu adoro discutir, que é o conceito de RPG para videogame. Aí depois a gente fala sobre adaptações, né? Que nem esse negócio de pegar, igual por exemplo eu tenho uma adaptação do Mass Effect para Savage Worlds. A gente vai falar sobre o que vocês já fizeram, o que vocês já imaginaram, o que vocês gostariam de fazer, o que vocês acham que não rola. O que a gente está fazendo, na verdade. Vocês né, estão fazendo? Opa, então guarda, segura, vamos falar sobre isso no segundo bloco. No primeiro bloco vamos falar sobre essa definição de RPG. Quando eu era criancinha pequenininha lá em Barbacena, e a gente comprava aquelas revistas, né? Tinha a revista da Sega e a revista da Nintendo, vocês lembram? Que era, acho que Como é que chamava a revista? Uma era Ação Games e a outra era... Era da mesma editora. Tinha Ação Games, tinha Super Game, e depois Game virou Power. Super Game Power. Tinha então Game era assim, Power, não. Super Tinha Game Game Power, Power. Super Game... Isso. Se juntar depois, Super Game Power. Nossa, E aí que nome você original. tinha, quando eu comprava os joguinhos de Mega Drive, de Master System, vinha assim, marcado no cantinho assim, Adventure/RPG. Que era a ideia do joguinho, a gente chamava, até que a gente não chamava de Adventure, chamava de RPG. Hoje, os temas, assim, os estilos, né, não estão mais tão bem definidos assim, tá tudo meio misturado. Você tem o Chronicles of Riddick, Escape from Butcher Bay, que é um adventure, mas é first person, não é first person shooter, é first person adventure, né, e por aí vai. Mas eu quero saber o que vocês acham de chamar, por que chamam alguns jogos de RPG, tipo... uma vez eu vi uma definição muito boa. Cara, se você ganha XP no jogo, é RPG. Aí Zelda não seria. Quer dizer, então Zelda é considerado um RPG, não é um adventure. Zelda, sim, cara. Acho que sim. Zelda é mais Adventure mesmo.
Quando a gente era pequenininho, né? Pequenininho não, eu já sou velho mesmo. Você nunca foi pequenininho, Paulo, admito. Não, eu nunca fui pequeno. Mas o que a gente conhecia de RPG eram as coisas japonesas, tipo Phantasy Star, Chrono Trigger e Final Fantasy. Que hoje em dia discutiu se aquela merda é RPG ou não, mas tudo bem. Mas era basicamente um mundo aberto para ser explorado, muita conversinha, muita história, coisa que a gente não via nos jogos normais, e o nego tascava lá, pá, RPG. Porque tinha que ter uma definição, né? O que é engraçado, né? Porque RPG de videogame, quem criou foram ocidentais, né? Os japoneses depois pegaram e adaptaram lá pra cultura deles, mas a origem de RPG em videogame é ocidental. Quais foram os primeiros RPGs de videogame? Cara, boa pergunta, lembrar agora. Provavelmente aqueles jogos obscuros de computador que era basicamente texto, entendeu? Era quase um livro-jogo na tela do computador. Então, mas naquela época ninguém dizia que... sei lá. Então, mas naquela época ninguém dizia que Out of This World ou... como é que chamava aquele jogo? Dark Seed. Desses jogos que você andava e era meio filmado, assim. Ninguém falava que aquilo era RPG. Quando falava que era RPG, era o joguinho que você matava monstro, subia de nível, comprava arma, fazia classe. Customizava, né? Você andava Customizar é muito coisa de RPG. Era bem a cara de RPG. Você pega o Phantasy Star, por exemplo. Você andava com uma equipe, e aí tinha o mago, tinha o clérigo, tinha o gatinho, o guerreiro. E aí você ia subindo de nível. Tinha a bizarrice japonesa genérica número 34. E aí depois foi piorando o negócio. Você foi podendo comprar skill e essas coisas. E aí era muito a cara de um RPG de mesa mesmo. Que o RPG, vamos falar sério, né? RPG nos anos 70, nos anos 80, assim, quando a gente começou a jogar, não tinha todo esse lance de não, tem que ter controle narrativo e tem que ter motivação e você tem que entrar na pele do personagem. Do D&D lá da Grown tinha que entrar na pele de personagem, não. Você tinha que descer o cacete em Goblin e roubar o tesouro deles. Isso que era RPG. Eu comecei tarde, eu já devia ser 1990 e alguma coisinha, eu devia estar na sétima série, sei lá, quando eu comecei com RPG, e foi o mais casca grossa possível, foi GURPS, né? Aí, agora tu imagina um bando de moleque que nunca jogou RPG na vida tentando entender aquele livro. Claro, a gente não vai facilitar as regras porque a gente não sabe o que tá... É que nem aquele meme do cachorro mexendo com química lá, I have no idea what I'm doing. É basicamente isso, a gente jogando RPG. O Rafael que gosta de GURPS até hoje, né? Opa, principalmente porque o faz regra daquilo. Ah, sim. Aquilo ali é completamente, mano. Mas isso mostra muito bem o que era RPG naquela época, cara. Você monta seu personagem, constrói ali, né? Brinca de boneca com seu personagem, coloca vantagem e desvantagem, né? Tenta fazer uma min-maxizar do melhor jeito possível. Aventura fechada, então vou pegar doente terminal aqui pra ganhar ponto pra caralho. E faz o personagem, compra as perícias e vai se aventurar. Seja invadir um prédio, seja fazer um roubo que nem Ocean's Eleven, ou dar tiro em ET. Né? Não tinha essa de qual é a motivação do meu personagem, eu não faria isso, mas meu personagem não tinha essas frescuras, era dar porrada em monstro, ganhar XP, subir de nível com arma. E os RPGs de videogame era desse jeito, né? É que recentemente assim, tem uns 10 anos, eu tô virando um grognard, que começou esse lance de, então RPG depende de... Começaram a definir assim, se não tiver tal... As pessoas adoram... Bom, pra gente entender o mundo, a gente tem que colocar as coisas dentro de caixinhas, né? E nem sempre dá muito certo. Algumas pessoas ficam tentando pegar, que nem aqueles brinquedos de criança da Fisher-Price, assim, de pegar o negocinho redondo e tentar enfiar na passagem triangular, assim, né? Aí, às vezes, as pessoas têm que fazer isso. Você sempre pega e fala... Eu teve uma discussão alguns anos atrás com o Paul Teves, quando ele lançou um negócio que... Tipo assim, era um jogo que ele não falava de propósito, ele de propósito não falava que era RPG, porque ele não queria entrar nessa discussão. Sempre que você define alguma coisa, você fala assim, o que é um adventure? O que é um first person shooter? Você tem o que é um jogo de horror? O que é um space opera? Você tem assim, o grosso, que fica no meio, assim, o grande volume das coisas, que encaixam direitinho. Mas a hora que você começa a entrar naquelas áreas de fronteira, assim, que começa a misturar com outras coisas, você já não começa a encaixar direito. Então, e muita gente fala assim, Final Fantasy não é RPG. Tem gente que fala que o Metal Gear é RPG, entendeu? E aí fica uma definição ou ampla demais ou específica demais. Ou tudo é RPG, foda, né, ou cara? nada é RPG. É como tudo na vida, assim, as coisas vão se ramificando, que nem música. Você não tem mais rock, você tem heavy metal, punk rock, você tem black metal, vai se ramificando, entendeu? A mesma coisa com o jogo de videogame, porque, tipo, hoje em dia eu acho errado vocês dizer que FPS é um gênero. Não é um gênero.
é um estilo de visualização que foi escolhido para aquele jogo, mas dentro de FPS você pode ter um jogo de terror, você pode ter um jogo de aventura, você pode ter um jogo mais de melee, você pode ter um jogo stealth, ou você pode ter o clássico military shooter, f***se. De melee não deu muito certo não, porque tem o Daikatana, que foi uma Tem jogos bons aí de FPS de melee, que é maneiro. Assim. Eu tenho um pro Dreamcast, que é um jogo horrível, mas eu curto ele pra caramba, que é o Macken X. Já jogaram? Não. Qual que é o cara que manja de Dreamcast entre vocês? Qual que é essa alma que foi salva? É o Chuvisco. Cara, o Chuvisco que tem lá. Ele não está aqui porque ele não gosta de RPG. E não gosta de RPG de mesa, mas de computador... Não, acho que o único RPG de videogame que caiu na graça do Chuvisco foi Skyrim, porque você pode brincar como quiser, assim. Então, o First Person Shooter, por exemplo, eu acho que eu concordo com você, Paulo. É um estilo de abordagem do jogo. Você faz de tudo que nem a pessoa que chama animação de gênero e a gente que é animador a gente fica porque não é um gênero, é uma mídia. Você pode fazer animação de qualquer coisa. Uhum. Os japoneses já provaram isso, né? Tem certas É a características... mesma coisa falar que tem o filme... vai lançar hoje um filme de película. Maluco, que merda é essa? Live action é um gênero também, né? É que tem certas coisas que você espera da mídia, né? Igual, por exemplo, o exemplo que eu dei do Escape from Butcher Bay. Tem 2 fases, na verdade tinha uma e depois eles acrescentaram uma segunda no remake do jogo. Eles ficam dando a George Lucas, assim, eles mexem naquele jogo de tempos em tempos. Eles acrescentaram 2 fases de tiroteio maluco, assim, de munição infinita, pra recompensar o jogador por ele ter chegado até ali. Porque você espera tiroteio num first person shooter, né? Você pega, por exemplo... Você não espera ouvir a mente uma das coisas mais erradas que alguém pode fazer no cinema é quando eles adaptam um livro, por exemplo. Livro você tem muito de você ouvir a mente do personagem, né? E ouvir os pensamentos do personagem. Aí o nego tenta fazer filme com isso, fica uma bosta. Você assiste Duna dos anos 80, por exemplo. Ele é literariamente perfeito. É um livro filmado. E é ruim pra caralho por causa disso. Toda vez que você olha pra cara de alguém, apareceu o personagem, você escuta o que ele tá pensando. Aquilo não dá certo em filme, né? Você tem certas coisas que não funcionam em mídia. Em certas mídias. E tem coisa que não rola em mídia. Como é que você interpreta um personagem num jogo de videogame? Agora, apesar de que tem gente que diz que sim, né? Quando você faz aquelas escolhas, pega Mass Effect, por exemplo, você resolve fazer ou você resolve ser lawful good, assim, né? Cara, hoje em dia, pra mim, o jogo que eu dou joinha, que eu digo que é maneiro, é aquele jogo que me deixa imerso naquele ambiente. No matter what game. Não interessa o jogo. Se me deixar imerso naquele ambiente, está funcionando muito bem, obrigado. Entendeu? Cumpriu o seu papel. É aquela coisa. Valeu a compra. Não, é aquela coisa. Se eu estiver percebendo a existência da minha TV enquanto eu tô jogando, que tem alguma coisa errada. É isso. Tem que esquecer que tá na tua sala, mano. É isso. Se tu ficar assim, tá no meio do jogo, tu olha pra tua parede, acho que eu tenho que pintar essa parede. Aí tem alguma coisa errada. Mas vocês acham que rola interpretar personagem, nem que seja só na sua cabeça, tipo, dessa vez eu vou jogar Skyrim com um elfo ladrão que é covarde. Você acha que... E aí eu vou tentar ser consistente com essa personalidade dele. Se o jogo der essa possibilidade essa flexibilidade também, rola, cara. Eu, quando tô bêbado aqui jogando qualquer merda, eu começo a conversar de volta com os NPCs, Por que não fazer um elfo ladrão covarde? Você precisa de um Kinect, cara. Pelo menos pra ser enganado. O Kinect, pelo menos você fala pra parecer que você tá realmente... Alguém vai responder de verdade. Assim. Não, mas dependendo do jogo, ficou uma coisa meio esquizofrênica. No Mass Effect 3, você fala uma coisa, só que o Shepard fala outra coisa, né? Você fala, não foi isso que eu disse. É como se fosse a consciência dele, né, cara? Você fica ali cutucando. Aliás, tinha um jogo de RPG legal que tinha isso, né, cara? Aquele Batten Cartas, que é spoiler, mas, cara, esse jogo é de GameCube, é antigão. Mas você joga com um espírito que cai num outro mundo e você meio que é consciência do personagem. Você fica guiando, é um espírito que fica guiando o cara e as pessoas conseguem perceber a tua presença. E é você. Você é você. Você simplesmente cai, é como se você estivesse caído no mundo do jogo e você tá dando ordens e ajudando os personagens até o final. E no final, quando termina a história, você volta pro teu mundo assim e sai do jogo. Saquei. Aí se fosse um jogo mais moderninho, tirar uma foto da sua cara e mandar pro Facebook, assim. Ei. Né? Você de cueca, jogando uma pose obscena com Kinect. Isso quase aconteceu comigo, mas pelo menos o jogo me deu tempo de me arrumar, de botar uma camisa e tudo mais. Porque é aquele jogo do Sport Champion lá do Move, né, do PS3, que no final lá da parada de luta de espada, você ganha direito a tirar uma foto com a sua arma de escolha, em realidade aumentada, né?
na tela assim, aí você manda pro Facebook. É uma regra, cara. Eu não linko nada com câmera no Facebook, cara. Isso não pode dar certo, mano. Aliás, eu lembrei de uma outra parada agora de RPG maneira, né? Teve algum RPG da Sony aí que... Cara, agora eu não tô lembrando qual é o RPG online. É um MMO que tem da Sony hoje, da Sony Online, que eles estão fazendo um patch que você pode usar a câmera do PC pra tua expressão facial ir pro personagem. Aí tu vai lá... Sem ter que colocar aquelas bolinhas na sua cara, que nem motion capture. Não, ele pega a tua cara e já transfere pro personagem e ele, se você quiser, você altera a tua voz. Nossa. O cara tá jogando com um orc, sei lá, e o cara tá puto, assim, aí sai tua voz lá alterada de orc e a expressão facial. A ideia é maneira. Pena que o jogo já é meio antigo, é meio tosquinho, mas, cara, porra, a ideia é muito maneira. Transplantar a liberdade que a gente tem no RPG de mesa, quer dizer, eu digo liberdade entre aspas, porque depende do mestre também, né, de dar esta liberdade. Transplantar para um jogo de videogame é uma coisa muito difícil por causa da quantidade de escolha que tu tem, né? Recai uma questão do script, né, cara? Você tá num jogo também, RPG de mesa, você faz um negócio que não tem nada a ver com o que o GM estava esperando. Se o cara for bom ou tiver de bom humor, ele fala, beleza, vou seguir por esse caminho vendo o que dá, porque ele vai produzindo a coisa enquanto faz, né? Agora, no RPG de videogame, você tem um script, né, cara? Não adianta, assim, sabe, tem aquele castelo lá no fundo que na verdade é só aquela pintura 2D, assim, que é um... nesse caso tem alguns que te enganam muito bem, tipo Mass Effect, você tem muita opção, às vezes tá te enganando, mas tá te enganando muito bem. Skyrim, por exemplo, se você realmente vê um castelo no alto da colina, o castelo vai estar lá pra tu explorar, porque o jogo é imenso, tu vai andando até lá, entendeu? E eu acho que à medida que o tempo for passando, que as mídias foram aguentando mais peso, né, o jogo vai ficando cada vez maior, mais complexo, vai chegar um momento que vai estar pau a pau, assim, de você ter um RPG eletrônico mesmo. Cara. A hora que tiver um Blu-ray HD Super, que for um disco de 55 centímetros e 12 centímetros de grossura, assim... Não vamos esquecer que também tem que ter um estúdio que tenha muita paciência de criar um jogo desse, cara. Mas você sempre vai ter, que nem no jogo de RPG, a criatura mais imprevisível do mundo é o jogador de RPG. Sempre vai ter alguém que vai reclamar, mas não tinha tal coisa que eu queria fazer. No Mass Effect mesmo, cara, tinha hora lá assim que tinha 3 linhas de diálogo, eu olhava assim, pô, não é nenhuma das 3 linhas que eu quero falar. Você acabava tendo que escolher qualquer coisa ali, né? Mas, eu não quero matar nenhum dos dois, apenas quero que vocês se beijem. Podia ter, né, opção, matar fulano, matar ciclano, ou então, now kiss. Mas o que vocês consideram, então, dessa confusão que a gente aprontou nesses primeiros 20 minutos? O que vocês consideram RPG? Bom, RPG é um estilo, então, no videogame. É um estilo de narrativa, é um estilo de jogo. É um estilo de narrativa que pode ter 300 gêneros. Pode ser em primeira pessoa, pode ser em terceira, pode ser side-scrolling. Pode ser também. Mas o que tem que ter, então, pra ser um RPG no videogame? Pra você falar assim, isso aqui é um RPG. Ou pra o Game Trailers classificar lá como RPG. Bom, hoje em dia, os ocidentais estão fazendo um trabalho muito melhor do que os japoneses em termos de fazer um jogo que tem elementos de verdade de RPG. Não, mas definição oriental não conta. A definição oriental de RPG é o seguinte, se todo mundo tá usando roupa de carnaval, é RPG. Olha os fãs de Final Fantasy querendo matar a gente. Se a sua espada é 2 vezes maior que o seu personagem, é um RPG. Pois é. Mas vamos lá. Customização de personagem, eu acho importante. Customização, com certeza. Você ter uma gama de escolhas que interferem diretamente na história. Ter uma história boa, complexa, né? Tem o pessoal lá do Destructor dessa caneia, né? Tem o lore. Você tem o lore daquele mundo pra você aprender, né? Pra você ficar imerso naquele lugar, né? E ter liberdade pra ir e vir, esse tipo de coisa, né? São elementos que vão compondo o estilo de jogo, assim. E hoje em dia tem muita mistureba também, né? Tem um RPG mais clássico, que o combate é bem baseado em estratégia e tudo mais. Hoje em dia você tem combate em tempo real, você tem tiroteio com cover que nem Mass Effect, você tem tanta coisa, cara. É claro, tem aqueles elementos que definem que é um RPG. A BioWare tem uns RPGs A BioWare é um peso pesado, eu acho que o Rafael vai querer citar... Atlas, lógico. Por causa do Demon Souls e Dark Souls. Demon Souls, Dark Souls, os personagens... O Demon Souls é bem mais perto de uma experiência do RPG de mesa, porque tem toda a parte da interação com outras pessoas que estão jogando pelo mundo, né?
O Demon Souls e o Dark Souls é como se você jogasse D&D com o mestre muito filha da p. Eu com o mestre, pronto, você tá jogando Dark Souls. Beleza, então acho que conseguimos aqui para todos os fins e princípios definir o que é. Rapidinho, antes que o pessoal do PC me xingue, aquela empresa polonesa que fez o Witcher. Bom, então acho que conseguimos fazer uma definição irrefutável para sempre, assim, que ninguém nunca vai discutir. Conseguimos fechar para sempre o que é um RPG de videogame. Vou até colocar uma entrada na Wikipedia depois, fazer em várias línguas. O Godmode tem um episódio inteiro dedicado a isso. Agora vamos falar. Episódio velho pra caralho. É episódio do tempo que eu gravava, não? Porque aquele episódio eu acho que eu tinha acho que é o início da segunda temporada. É a partir de quando... A gente fez um de RPG japonês e outro de RPG ocidental. É a partir de quando o God Mode passa a contar de verdade, né? Porque até antes era meio velho oeste, assim. Ok, então agora vamos falar do que é interessante. Vocês já adaptaram cenários de jogos, né, de games, para mesa de jogo? Ou vocês já viram isso adaptado? Porque tem umas adaptações que são meio óbvias, assim, tipo Star Wars. Tudo bem que não é exatamente videogame, mas você tem... saiu o suplemento The Old Knights of the Old Republic, por exemplo. Saiu até o do Force Unleashed, cara. Do Force Unleashed, né? Que é muito bom, por sinal, aquele cenário, aquele suplemento. Mas vocês já fizeram por conta própria, assim, na unha? Já. Silent Hill. Você falou. E deu certo, velho? Silent Hill. Porque eu tentei Silent Hill duas vezes e ficou uma bosta. O negócio foi o seguinte, eu arrumei um cenário, eu não lembro o que era, na época acho que era um hospital que eu tinha feito, assim, era um negócio pra ser sombrio, lá inventei uns monstros malucos. Só que a graça do negócio foi pegar os personagens e construir eles junto com os jogadores. Aí o que eu fiz? Cada personagem tinha uma coisa que ele tinha que esconder dos outros. E eu sempre criava... eu sempre criava uma situação em que dava merda pra um lado e que ia revelar o segredo do outro. O cara tinha que ficar lá paranoide de você não sabe quem confiar. Então os jogadores não sabem quem é que eles podem confiar ou não, sabe? Tipo, um personagem, ele tinha uma prova na parada que tinha sido filmada pelo um jornalista que tava lá dentro da história. Ele tinha que arrumar um jeito de destruir a fita sem ninguém ver, sabe? Uhum. Então ele tinha que ter situações perfeitas pro cara conseguir fazer isso, sabe? E aí ficava essa coisa, a intriga, tudo, o mistério, tudo ficava em cima deles, assim, né? Eles tinham um segredo, estavam no cenário que é um inferno, né? Mas você passava em Silent Hill? Em Silent Hill. Tinha aquelas coisas malucas. Tu usou o quê? Tu usou GURPS? GURPS. Porque tem um sistema que já tá pronto pra Silent Hill, que é o Call of Cthulhu, né, cara? Não precisa fazer muita coisa. É só botar no universo Silent Hill, acabou, tá pronto. Regra, tá tudo ali, loucura, bichos, tudo ali. Não, esse eu passei longe, nem Mas você chegou a usar coisas do jogo, assim, porque eu acho que talvez tenha sido esse meu erro, assim. O que eu fiz? Logo antes de eu comprar o PlayStation, eu sentei com o cara, que ele me falou que o Silent Hill é muito louco, eu falei, eu preciso adaptar esse negócio, quero adaptar esse negócio pra RPG. Aí eu sentei com ele, assim, 2 madrugadas na casa dele, era bom do tempo que eu era estudante universitário, você tinha tempo pra essas coisas, e aí ele zerou o jogo 2 vezes na minha frente, assim, com 2 finais diferentes. Aí eu acabei comprando o videogame dele, eu comprei o PlayStation dele com todos os jogos dele, assim, e falei, beleza, e tava lá o save, né, falei, vou tentar fazer de 2 maneiras diferentes. Zerar. Então eu cheguei a ver 3 ou 4 finais. Não sei quantos finais tinha o Silent Hill do PlayStation. Aí eu tentei meio que colocar situações do jogo, sabe? Colocar aquele monstro rastejante, tentei colocar o radinho. Então acho que isso... coloquei as enfermeiras, coloquei algumas coisinhas assim. Tinha o lance do radinho também. Essas coisinhas pequenas assim, vale a pena. O problema é quando você colocar muita coisinha, tipo, colocar cada personagem que tinha lá, sabe? Porque a galera já conhece. Uhum. Acho que aí acaba perdendo, sabe? Quando tu faz uma parada muito, muito fiel, tão fiel que é igual ao original, cara, a pessoa não tem surpresa. Né? Saquei. Há muito tempo atrás, numa galáxia muito distante, a única vez que eu joguei Defensores de Tóquio na minha vida, eu joguei um jogo no mundo de Mega Man. Que louco. Eu não me lembro, foi um tempo, eu não me lembro exatamente como era a história, eu não me lembro exatamente como era o meu personagem. Eu me lembro de ter sido muito despretensioso e divertido. Há muito tempo atrás. Entendeu? Foi maneiro. Vai inesperado, né? Como você vai botar Mega Man num RPG? Mas ficou maneiro, cara. Foi um amigo meu que mestrou. Isso foi há 12 anos atrás que eu me lembro. Ou seja, não vou me lembrar dos detalhes. E eu, claro, como eu sou
eu sou jogador, eu não sou mestre, eu sou muito preguiçoso, eu tenho esta mania de pilhar os meus amigos que são mestres a gostar de uma coisa que eu gosto para que eles mestrem depois pra mim. Tá. Pilhar quer dizer Então, pilha. Não, eu fiquei pensando assim, nossa, o Paulo vai lá na casa dos caras e rouba os livros de RPG. Eu bato neles até eles droparem vários itens e pego. Eu saio de lá com a armadura. Aí eu consegui viciar o Daniel, consegui viciar o Rafael, consegui viciar todo mundo aqui em Mass Effect. Então foi só questão de nego pegar o Star Wars Saga e adaptar, pronto. Cara, a gente já tava jogando aventura de Star Wars que tava com cara de Mass Effect. Aí, finalmente a gente partiu pro mundo de Mass Effect em si, jogou já um playtest e vai jogar outro no sábado e acredito que o Rafael vai entupir o Terceira Terra de coisa no futuro, cara. Eu já fiz algumas adaptações, algumas mais bem sucedidas e outras menos. Mas nós temos existem alguns RPGs. Vocês sabem de RPGs que saiu RPG baseado em videogame, não? Assim, usando a licença do videogame? Cara, é mais comum você ter jogo de tabuleiro em geral do que RPG, né? O World of Warcraft virou livro de RPG. O que tem. Tem o inverso, né, cara? Tem um jogo de RPG de mesa que foi pros videogames e fez sucesso, que é o caso do Warhammer. E o Shadowrun? É verdade. Teve uns jogos de Shadowrun, não teve? Teve, mas não cheguei perto, cara. O nego falou tão mal. Isso passava em São Paulo, essa p, né? Era um jogo, um FPS com elementos do RPG, é claro, tudo mais. E se passava em São Paulo Cyberpunk. Não sei como é que ficou essa merda, não cheguei a jogar. Mas vão fazer um Shadowrun novo aí. Tinha uma empresa grande, acho que era a CD Pro. Cara, eu adoro Cyberpunk. Eu adoro Cyberpunk, mas misturar com fantasia eu não gosto de Shadowrun por causa disso, assim. Mas dá pra jogar Shadowrun ignorando todos os elementos de fantasia, cara. Não é a mesma coisa, cara. Né? Não é, você tá desperdiçando metade do cenário, mas dá pra rola tranquilamente. Tem 2 jogos legais aqui, aliás, um deles é RPG mesmo, e o outro virou um FPS mais tradicional, mas tem 2 jogos Cyberpunk muito bons pra tu adaptar pra RPG hoje em dia, que é o Syndicate, né? Que tem um velho e tem um novo, então você escolhe o que você achar melhor. E o Deus Ex. Deus Ex, pra RPG tá perfeito, cara. Deus Ex realmente. Foi uma das adaptações bem sucedidas que eu joguei. Eu não mestrei, mas eu joguei. Um cara adaptou Syndicate, não esse de agora, né? O Syndicate dos anos 90 pra Cyberpunk 2020. Porque parece que o sistema foi feito pro jogo, sabe? Ficou muito bom. Que é basicamente isso. É uma equipe que tem que invadir um prédio, roubar um HD e cheirando cocaína no processo. Eu acho que na versão moderna do Syndicate seria um grupo de agentes de uma corporação. São basicamente super espiões industriais que saem matando o nego à torta direito. Basicamente isso, cara. O que tem muito é licença intercambiável. Vocês pegam MechWarrior, por exemplo. MechWarrior começou como um jogo de tabuleiro, virou uma série de videogames muito bem sucedidos, pelo menos até o 4, assim, quando a Microsoft pegou, não passou a não ficar muito bom. E tem o Wargame ainda, e tem o videogame, né? Do videogame não, tem o jogo de RPG, né? Que na verdade é de onde veio o nome MechWarrior. No começo era Battletech. E aí o MechWarrior era o nome do RPG, mas quando fizeram a licença, né, pro videogame, pegaram o nome MechWarrior e não Battletech. Então hoje você acaba tendo 2 licenças, tem a licença Battletech e a licença MechWarrior. E agora, mais recente, na verdade, a versão mais recente que eles pegaram digamos assim, a cronologia mais nova, que acho que é a década de 3030, assim, saiu um jogo pela Catalyst que é a Time of War. É um RPG que se passa no cenário. Mas faz muito tempo que eu não vejo falar de... Tem moda, né, cara? Tem época, assim, você vê alguns anos, só sai FPS. A moda agora tá third person shooter com esconder, stealth, né? E... Eu gosto, cara, eu adoro esse tipo de jogabilidade. Assim. Tudo bem, o pessoal tá enjoando, mas eu tô lá, mais. Então, mas você não tem a impressão de que parece que a indústria combina, vamos fazer só isso. Você tem uns anos que só sai jogo de estratégia por turno. Aí você tem uns anos que só sai RPG. Aí você tem alguns anos que só sai simulador. Aí os simuladores sumiram, você não ouve falar de simulador. Tudo bem que aquele Rox não foi muito bom, mas fica uma fase, parece que todo mundo faz a mesma coisa. Contando que as histórias sejam originais, os mundos sejam bem criados, os personagens interessantes, eu tô um pouco me f***ando se a visualização vai ser só a terceira pessoa com cover. Entendeu? Contando que você me leve naquele mundinho numa boa,
pode botar a visualização que for, e eu gosto muito de controlar o personagem com os dois analógicos, a câmera por cima do ombro dele. Eu gosto de ver o personagem também. Entendeu? Acho isso maneiro. Acho que Mass Effect me acostumou muito mal, cara. Eu quero aquilo. Eu quero aquilo pra sempre. E quais os jogos recentes assim que vocês curtiriam ver, ou uma versão oficial lançada por uma empresa de um RPG, ou vocês mesmo fariam? Tipo, a gente falou do Witcher aqui. Você acha que rola um RPG do Witcher? Cara, é que eu não conheço muito do mundo de Witcher, né? Porque ele tem um personagem muito forte, que é o protagonista lá, mas como você vai jogar um jogo de RPG baseado naquele mundo, você não vai jogar com o protagonista porque é feio. Eu acho cafona. Mas aí você vai fazer outros personagens que tem. Aí eu não sei o quão interessante é aquele mundo, o pessoal baba litos em cima, então talvez seja uma boa opção. Mas também cai naquela coisa assim, né? Tipo, vamos pegar D&D e botar no mundo do Witcher, botar no mundo de Skyrim, tá pronto, né? Vai mexer muito pra quê? A menos que o jogo tenha uma mecânica muito específica que o D&D não consiga reproduzir. E o pessoal que gosta de jogar D&D 4ª edição sem c***ando pra história, pelo puro Dungeon Crawler, vai jogar Diablo, então, Rafael, tem algum jogo que você gostaria de ver uma versão de mesa? Tem um jogo que ia ser maneiro, assim. Tem dois jogos, na verdade, que eu gostaria de ver versão de mesa. Eu acho que ficaria maneiro como um RPGzão mesmo, que é o StarCraft, cara. Nó, verdade. Esse fica bem maneiro, cara. E tem um outro que não é bem RPG, cara, mas é o jogo que eu mais gostaria de ver uma versão de tabuleiro, cara. O Advance Wars. Que jogo é esse? Não conheço. Cara, é um jogo de Game Boy e de DS, cara, que é de estratégia visto de cima, você controla um exército. Aí seria um jogo de estratégia, mas assim, pra mesa, eu ia ficar maluco de ter aquele monte de tanquezinho, soldadinho, helicópterozinho, aviãozinho e tal, tabuleiro gigante, sabe? Xadrez Nintendo, assim. Né? Eu acho que desde que o cenário do jogo tenha, igual o Paulo Antunes falou, né? Tem a lore. Desde que você tem um lore. Porque hoje em dia, igual eu falei pra vocês aqui, eu achei o wiki do Witcher, cara. Você tem wiki de tudo. Uhum. Desde que tenha um arcabouço, né, do cenário, em cima do qual, ou dentro do qual você possa construir, eu acho que é mole. Você escolhe o sistema que faz aquilo que você quer, né? Igual, por exemplo, eu escolhi para adaptar Mass Effect, eu usei o Savage Worlds. Que é o Savage Worlds, não sei se você conhece, Rafael. É o GURPS se ele tivesse sido feito nos anos 2000, assim. É uma versão... Imagina uma versão streamlined do GURPS, assim, sabe? Que não tenta ser... Ele não tenta ser simulacionista, ele não tenta ser realista como o GURPS. A proposta é o seguinte... É tipo como eu jogava ele, usava 1/10 do manual. Pode ser. Tem uma proposta meio pulp também no Savage Worlds, não tem? Tem, tem. Tem um lance igual, por exemplo, do... adapta Uncharted, pronto. Putz, é verdade, eu acho que rola. Eu não conheço Uncharted, mas pelo que eu já vi de nego falando, acho que dá certo, cara. Só que o problema é que o Savage Worlds ele é meio mortífero, assim. Você tem 3 pontos de vida, sabe? E são 3 wounds que você toma. A 4ª você morre. Morre ou desmaia, enfim, né? Se o jogo for mais heróico, você desmaia, você não morre. Mas cada wound que você toma, você tem -1 em tudo que você rola. E -1 no Savage Worlds é muita coisa, cara. Sabe, você tá com -3, é a mesma coisa de no D&D, você tá com -10 pra rolar alguma coisa. Então o jogo é meio mortífero, assim, tem que dar uma adaptada. O Mass Effect, por exemplo, eu fiz os escudos. Sabe, os jogadores morreram de ódio, porque os Geths, eles em um round, se eles pararem um round, eles criam um escudo que é só na frente deles. Então o que na prática dá um wound pra eles a mais. E os caras ficavam putaço, assim, porque você basicamente tem que dar um ponto pra ele ficar shaken, o outro ponto para wound, e aí você consegue destruir, né? E vem aquele monte de Geth, assim. Então, se o cenário tiver, se o jogo tiver cenário, né? Tiver lore, tudo que você tem que fazer é escolher um sistema que faz aquilo. Que caso melhore... acho que os jogos de fantasia, de maneira geral, Skyrim, por exemplo, o D&D 4 é perfeito, né, cara? Pro Skyrim. Mas tem outros jogos, igual que eu falei, por exemplo, Syndicate, por exemplo, apesar de ser um jogo de estratégia, né? O Syndicate usou Cyberpunk 2020. Dava pra usar o Shadowrun, é só você ignorar a parte de trolls e magia. Você pode usar o Shadowrun normal. A única coisa E igual, por exemplo, o atual Shadowrun, por exemplo, tá na 4ª edição. Tem um jogo indie, eu me esqueci o nome. O nome dele é um número. Se o Demi Rafael tivesse aqui, ele ia saber me falar.
que é bom pra você fazer horror no espaço. Então seria perfeito pra Dead Space, por exemplo. Horror no espaço? Um jogo que é um número? Putz, não sei, cara. Específico, hein? Peraí, 316? Carnage Beyond the Stars? Isso aí. Tá. 316. Você pega o próprio novo Syndicate, por exemplo. Aquele negócio de você hackear, né? O lance de realidade aumentada, né? O Shadowrun 4, o Shadowrun edição de 20º aniversário que a Catalyst lançou, o hacker, ele é daquele jeito, é realidade aumentada, entendeu? Não tem ciberespaço que você entra e tem a sua forma digital lá. É aquilo direitinho. Hoje em dia o Cyberpunk já está retrô, né? Porque o pessoal usava muito fio pra lá e pra cá. Era sempre aquelas ilustrações cheias de cabo, fio. O Cyberpunk anos 80, né? Hoje em dia é Wi-Fi, bicho. Tá um chip na tua cabeça, tu hackeia qualquer merda à distância, cara. Pra falar a verdade, eu acho que isso não é coincidência. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu acho que o cara que trabalhou, o cara que fez a história do novo Syndicate, não sei se vocês sabem, é um cara chamado Richard K. Morgan, se não muito me engano. É um escritor de ficção científica inglês. Deixa eu ver aqui na Wikipédia se fala isso mesmo. É isso mesmo. Ele fez o roteiro do Crysis 2 e o roteiro do Syndicate. Ele é um escritor de cyberpunk, sabe, ficção científica, né? Britânico, de livros, né, de literatura, e ele fez o roteiro para esses dois jogos. E jogos como o Shadowrun 4ª edição, jogos como o Eclipse Phase, eles foram inspirados pela literatura do Richard Morgan. Então eu acho que faz todo sentido eu falar isso, tipo, o Shadowrun dá pra rolar Syndicate, porque os dois são inspirados da história no mesmo autor. Acho que não... como é que chama? Como é que fala isso em inglês? É serendipity? Quando... Tipo, serendipity. É uma coincidência boa que dá certo, assim? Serendipity é quando bate a inspiração boa, assim, sei lá. Que jogo você acha que rola adaptar Alan Wake, Rafael ou Paulo? Você acha que Call of Cthulhu? Call of Cthulhu acho que é meio mortífero demais pro Alan Wake. O que vocês acham? Acho que é uma boa também o Cthulhu, cara. Cthulhu é bom pra qualquer jogo de terror, assim. Você já jogou Call of Cthulhu, Rafael? Cara, eu usava GURPS pra tudo. Mas essa é a proposta do GURPS. É a vantagem de GURPS, né? Serve pra tudo, né? Maluco, era justamente pra isso. É GURPS pra tudo, maluco. Pronto. Não tem a regra que eu quero, a gente inventa a regra aqui, não tem problema. Sabe? Mestre tá aí pra isso. E é bom, quanto mais você inventa, menos mala tem tentando achar buraco na regra. Isso é ótimo. Pô, se eu fosse o personagem do Alan Wake, o jogo ia ser muito curto, tipo... vamos tirar férias na cidadezinha enfiada no meio do nada, nesta cabana no meio de uma ilhota, isolado de tudo. Claro, boa ideia. Não, eu vou ficar aqui em Nova York, muito obrigado. Acabou o jogo, pronto, acabou o jogo. Sim. Pô, eu tô pensando aqui, cara, tem um jogo, cara, que ia ser daria um RPG do caralho, assim. É o Assassin's Creed, cara. É verdade. É verdade. Porque tu pode ter um personagem que jogando em várias épocas, várias campanhas diferentes e manter o cara, sabe? Tipo, manter uma história só. E ele ainda abriu uma guilda, né? Tem vários assassinos. Não, sabe? Tipo, uma parada maneira, assim. A ideia de você ter o personagem principal que vive a vida de vários outros, assim, é maneiro. Manter um histórico, assim, de várias épocas. Legal. Tem um sistema, ele é gratuito. Sabe, é um sistema sem brincadeira, cara. Você imprime, ele fica numa folha de papel. Chama Cthulhu Dark. Que ele é super simples, assim. Você tem 3 atributos, sabe? A sanidade é o seguinte: você começa com 1, e aí você rola um D6. Tem um dado preto e um dado branco, eu acho. Não lembro agora. E aí, quanto mais você precisar rolar sanidade, mais fácil é você enlouquecer. Porque você tem que rolar contra a sua sanidade. Vai de 1 a 6. Chegou no 6, você perde o personagem e faz outro. Mas é super rápido assim, cara. Inclusive o DM recomenda que o jogo recomenda que você tenha assim 3, 4 personagens um atrás do outro. Sempre que vai enlouquecer ou vai morrer mesmo. E eu ouvi... Zombie U, né? Zombie U. Exotom Zombie U. Mas peraí, esse Zombie U, eles não mudaram a proposta dele completamente de 1 e 3 para outra? Ano passado ele era um joguinho chamado Killer Freaks from Outer Space, é isso? Só Killer Freaks, eu não me lembro. Isso, era você... Era você contra criaturinhas estilo gremlins que querem te comer, basicamente. Achei do caralho, assim, pô, maneiro, as criaturinhas. Deve ser aquele horror com comédia também, não sei.
Nossa, velho, mas eu achei a ideia do Zombie U meio frustrante, assim, tipo, morri, não tem o respawn. No genérico, assim, cara. Não, tipo aquele assim, morri, zumbi, né? tem o respawn, tem que fazer outro personagem voltar lá e pegar minhas coisas. É muito foda. Imagina se esse jogo é daqueles, tem Resident Evil, que você tem que ir na estátua, e aí virar a estátua e pegar a bateria que tá dentro da estátua, pra você colocar no Jeep pra fugir. Aí você tá com a bateria, chegando lá, os bichos te matam, você tem que começar de novo. Pô, tem que ir lá de novo com outro personagem. Mas é verdade, o Zombie U com o Cthulhu Dark. Mas aí eu ouvi uma sessão de jogo do pessoal do Role Playing Public Radio, RPPR, que o cara adaptou Dead Island, usando o Cthulhu Dark. Então é a coisa mais engraçada do mundo, assim, cara, porque os caras passam por um personagem... E assim, acho muito legal a sacada, assim, você começa dizendo assim, você tem uma coisa que você faz que é muito bem, né? Que é a definição dos personagens, que é aquilo que você sabe fazer. Você só precisa rolar alguma coisa se tem chance de falha. Se você fala assim, vou tentar destrancar essa porta aqui, né? Vou usar, sei lá, arrombar a porta. Então você abriu, entendeu? Você só vai rolar se, tipo, tiver chegando um monte de zumbi no seu cangote, assim, você tem que abrir um negócio rápido. É só quando você rola. E aí um dos jogadores tava definindo assim, o que você faz? Eu sou o administrador do hotel e eu sou alcoólatra. Eu assim, eu sou, sei lá, caçador, tô aqui de férias. E o outro falou assim, é o jogo de zumbi, né? Ele eu sou um corredor de maratona profissional. Perfeito. Pronto. Cara, Dead Island é aquele jogo que ele é vesguinho, feinho, mas ele tem um charme, ele te diverte, ele te prende. Só que agora eu tô puto que depois que meu HD deu defeito, meu save dele foi embora. Eu já tava tão avançado no jogo. Assim, eu não vou jogar essa toda de novo agora. Aí eu deixei ele de lá assim, não, deixa eu esquecer do jogo pra no futuro pegar de novo e jogar essa inteira de novo. Que pariu. Cara, eu acho isso uma sacanagem. Por que os saves não podem ser igual faz nem Steam, por exemplo? Eu tinha... Pois quando você assinar a PSN Plus, você pode salvar em nuvem, mas o idiota aqui não estava fazendo isso no HD antigo, então eu tomei no rabo e estou pagando o preço. Agora eu tô fazendo isso. É porque o PlayStation 3, quando você assina essa merda, ele liga no meio da madrugada pra fazer atualização. Aí eu achei que ele tava possuído por um poltergeist. Aquela luz vermelha ligando. Assim. Velho. Bom, eu acho que podemos encerrar. Vocês têm mais algum jogo que vocês gostariam de ver como... ou que vocês adaptaram eu acho que no fundo, dependendo do gosto da galera do teu grupo aí, qualquer jogo de videogame pode... Tipo, se você estiver tomando drogas muito legais, você pode adaptar até Super Mario pra RPG. Mas tem um jogo do Mario de RPG do Super Nintendo, então vai lá e pega. Pronto. Qualquer coisa é possível, cara, dependendo do teu humor e tua paciência de adaptar um sistema. Ou criar no sistema, vamos ver o teu nível de loucura. Ou trapacear no sistema e manda todo mundo se pronto. Mais fácil. Mestre manda, mano. Não tem isso não. Você acabou de ouvir o Vozes da Terceira Terra. Nossa trilha sonora de abertura e encerramento são cortesia do músico Marcus Klein. Show notes, e-mail e outras formas de contato estão em www.terceiraterra.com. Faça parte da discussão deste episódio em www.tpkbrasil.net. A Terceira Terra é patrocinada em parte pelos sites Amazon, Book Depository e Noble Knight. Faça sua próxima compra nessas lojas através de um de nossos banners. Também temos botões de doação em nosso site, cujos valores vão diretamente para nosso servidor. E você pode nos ajudar de graça também, divulgando nossos podcasts para amigos, parentes e colegas. A Terceira Terra e Voz da Terceira Terra são uma criação de Marcelo Dior, licença Creative Commons, de atribuição e compartilhamento pela mesma licença, versão 3.0 internacional.